Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Ernesto Pousada, CEO da Vibra Energia, maior distribuidora de combustíveis do Brasil, com uma rede de 8.000 postos no país. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business, que começa em instantes. Ele é engenheiro mecânico e comanda a maior distribuidora de combustíveis do Brasil. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Ernesto Pousada, CEO da Vibra Energia. Ernesto, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. São 30 milhões de pessoas que passam pelos postos de vocês todos os meses. Eu sei que você gosta muito de andar, deixar o escritório e andar por todos os estados do Brasil, nos rincões do Brasil, também nos grandes centros deste país. O que você tem visto que pode ajudar a definir o atual momento do Brasil? Bruno, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Realmente, eu acho que um CEO, ele tem que estar muito presente no campo. A gente tem que estar escutando os nossos clientes, a gente está ativo com os nossos clientes, escutando as demandas dele, como atender melhor esses clientes. Eu realmente gosto de rodar esse Brasil, tenho cerca de 2 anos e meio de Vibra, já fui do Rio Grande do Sul ao Amazonas, rodando estados do Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Norte. E assim, uma das coisas mais importantes, a Vibra talvez seja uma das empresas do Brasil que tem o melhor lugar de fala para falar de todos esses Brasis. Nós somos a única distribuidora presente em todo o país. A nossa missão, o nosso propósito é mover o Brasil, é levar o Brasil para frente com a sua melhor energia. E a gente realmente está presente literalmente do Oiapoque ao Chuí. Eu gosto de falar isso porque o Oiapoque, de fato, somos a única distribuidora que levamos, levamos combustível lá. E muitas vezes, o que a gente percebe no Oiapoque, o nosso combustível, ele é energia elétrica. Ele não é só o combustível do automóvel, ele também move geradores que muitas vezes é a energia elétrica de pequenas comunidades. Ao mesmo tempo, a gente está super presente no Centro-Oeste brasileiro, que é outro Brasil. Grandes fazendas, movimentando a agricultura do país, grandes exportações, grandes volumes de consumo de diesel naquela região. E nos grandes centros urbanos, como São Paulo, fornecendo o combustível que move os carros, esses trânsitos de São Paulo, do Rio de Janeiro, dos grandes centros urbanos. Então a Vibra realmente está presente, levando a energia que o cliente quer, que o consumidor quer, por todo esse país, com uma capilaridade que só a Vibra tem, mais de 8.000 postos por todo o país. É isso que eu ia trazer para a nossa audiência agora, porque eu dei o número dos 30 milhões de pessoas que passam ali todos os meses nos postos de vocês. A Vibra tem uma rede de 8.000 postos de combustíveis no país. Eu acompanho você já há algum tempo e eu vi um texto seu que diz o seguinte: por trás de cada bandeira erguida em um posto existe uma história de empreendedorismo, e é verdade. Qual que foi a história que mais te impactou, te emocionou, mexeu com você? Eu acho que quando você visita todo esse Brasil, a gente encontra muitas histórias, né? São 8.000 postos e nós temos cerca de 5.000 empreendedores. São pessoas que, através dos nossos postos, estão levando renda, não só para a sua família, mas gerando renda nas comunidades, rendas nas cidades. A gente está presente em mais de 2.300 municípios. Esse é o tamanho da nossa capilaridade. Então, a gente encontra muita história desses grandes empreendedores do Brasil. Desde pessoas, empreendedores, começaram com um posto, e hoje tem uma rede de 30, 40, 50, 80 postos espalhados pelo Brasil. Encontrei histórias de gente que ele tinha uma borracharia dentro de um posto de gasolina e hoje tem 10, 12 postos com a gente. Então, assim, são histórias de gente que está lá na frente que a gente chama da nossa revenda.
são os nossos revendedores. E eu falo muito para o nosso time lá na Vibra. O nosso sucesso depende do sucesso da nossa revenda. Então, essa parceria que a gente cria, levando um combustível de qualidade para o consumidor, com a marca Petrobras, combustíveis que trazem confiança, que trazem a certeza deles estarem abastecendo o carro deles com combustível que vai funcionar, não vai danificar o carro. É esse tipo de empreendedor que a gente tem lá na ponta. Chovendo, sol, crises e sempre enfrentando isso junto com a Vibra para poder levar esse combustível lá na ponta para o nosso cliente. São 8 mil postos pelo Brasil, você está falando de 5 mil grandes empreendedores donos desses postos, né? Qualquer um pode ser dono de um posto Petrobras? Você tem que ter um terreno, aliás, convido a quem tiver um terreno, pode procurar nosso time de postos aí da companhia, da Vibra, porque a gente tem interesse em expandir, a gente quer crescer e qualquer um pode ter. Basta ter um terreno, uma propriedade em um ponto, obviamente, de movimento, seja uma rodovia ou um posto urbano na cidade, mas qualquer um pode carregar a bandeira Petrobras, a bandeira que é uma bandeira que traz a maior confiança para o consumidor brasileiro. Então a gente convida até quem quiser ser empreendedor, pode vir empreender com a Vibra, que a Vibra vai dar todo o suporte para você. Ernesto Pousada, um engenheiro, como eu apresentei, mas um grande vendedor, né? Porque o que você acabou de fazer foi uma belíssima de uma venda. Eu fico muito surpreendido com as empresas gigantes brasileiras que passam por essa cadeira, que passam aqui pelo show business, porque a Vibra Energia é exatamente isso, é uma gigante, é a 5ª maior empresa do país? A Vibra é a 5ª maior empresa do país em faturamento. Cerca de 170 bilhões de reais de faturamento, então estamos realmente no top. Agora, além disso, eu tenho a honra hoje, eu costumo dizer, de ser o CEO da Vibra, o presidente da Vibra, porque além de ser a 5ª maior empresa do país, tem essa capilaridade, esse conhecimento único de país, de poder interagir com os diferentes Brasis que estão aí. E uma empresa que eu classifico também como um dos maiores projetos empresariais do país nesse momento, com uma possibilidade de um crescimento. Nós estamos falando em crescer no país em número de postos, crescer também em energia renovável, crescer em lubrificantes. Nós temos a marca Lubrax, que é top of mind. A marca Lubrax, ela pelo 7º ano consecutivo é top of mind para o consumidor como marca de lubrificantes. Então, a Vibra hoje, além da sua capilaridade e do seu tamanho, mas é um projeto empresarial de crescimento, de movimento, de ir para frente e de continuar esse crescimento. Desses 8 mil postos, vocês querem chegar a quantos? Nós não Você temos... está falando de expansão, né? Queremos ampliar esse número. Se nós vamos ampliar o número de postos, nós não temos um target, um objetivo específico, mas a gente está buscando um crescimento nos próximos anos e vemos oportunidades no mercado. Hoje, a gente, dada a confiança que o consumidor brasileiro cada vez mais tem na marca Petrobras, por pesquisas que a gente faz anualmente, e atingimos um pico dessa confiança recentemente na marca Petrobras, nós estamos vendo cada vez mais um engajamento desse empresário de querer estar com a marca Petrobras. E é curioso você falar de, por exemplo, uma pessoa ter um terreno e a partir dali, né, entrar em contato com vocês, elas podem ter sim um posto, né? Mas eu fico imaginando que dentro de um posto você tem outras possibilidades de negócios. Sim. Você pode ter uma franquia ali dentro de uma lavanderia, de uma padaria. Quer dizer, é um ecossistema de negócios muito interessante que vocês têm, né? É um ecossistema de negócios, como você usou a palavra, Bruno, muito poderoso. E, na verdade, além do posto, nós temos uma proposta bastante robusta de também oferecer a loja de conveniência, que é a BR Mania. E quando você tem uma BR Mania no seu posto, o que nós identificamos é que além da receita adicional da loja de conveniência, o seu posto passa a vender 15% a 20% mais combustível a partir de ter a loja de conveniência. E são quantas BR Mania? Hoje nós temos cerca de 1.600 lojas por todo o país. Tá. Aí sim nós temos uma meta, queremos dobrar esse número de... Essa meta é bastante clara da gente querer dobrar a BR Mania. Mas podemos ter também, é importante dizer, o Lubrax Mais. Lubrax Mais é a nossa franquia de lubrificantes para troca de lubrificantes. Então, assim, a Vibra traz uma proposta de valor para ajudar esse empreendedor, para ele ter sucesso. E são quantos frentistas?
Nós temos hoje mais de 80 mil frentistas. Como é que é comandar? Porque você é o presidente da empresa, você, de certa forma, indiretamente, comanda esse time de 80 mil profissionais frentistas brasileiros. Tem um treinamento? A gente tem um treinamento padrão para que ele possa prestar o melhor serviço para o consumidor que vai lá abastecer o seu veículo, esses 80 mil frentistas. A gente tem muito orgulho desses frentistas que trabalham debaixo de chuva, sol, para prestar o seu melhor serviço, para quando você chega de manhã para abastecer seu carro, dar aquele bom dia, sorrindo no que pode ajudar, em prestar esse serviço da melhor. Então a gente treina esses 80 mil frentistas. A gente também dá outros tipos de curso para eles, de educação financeira, para que eles possam estar melhor capacitados. Então, assim, nós também cuidamos do frentista. Tem um curso de educação financeira? Temos um curso de educação financeira para que ele possa prepará-lo melhor para cuidar das finanças pessoais, da vida pessoal dele também. Isso, na verdade, todos os frentistas, todo mundo tinha que ter um curso desse, né, de educação financeira. Deixa eu sair um pouco desse universo gigante da Vibra e trazer para o setor. Hoje, o setor vive um problema que é o mercado irregular de combustíveis. Esse é a maior adversidade de vocês? Eu não sei se é a maior adversidade que nós temos, mas certamente é um problema que o setor enfrenta, né? E nós criamos, alguns anos atrás, o Instituto do Combustível Legal, que nós chamamos do ICL. Ele é presidido pelo Emerson Capaz, e justamente as ações do Instituto Combustível Legal é combater todos os tipos de fraudes que acontecem nos postos por todo o Brasil. Então, a gente tem desde combustíveis adulterados. Então, o consumidor acha que está comprando gasolina ou etanol, pode estar contaminado com água. Isso depois danifica o motor. Isso é frequente. Isso é frequente. Isso nós estimamos. Isso em todos os lugares? Nós estimamos é mais comum no interior, em todo o país. Capital São Paulo? Capital São Paulo tem bastante também. Nós estimamos aí que de 15% a 20% dos postos você tem algum tipo de adulteração. Então você pode ter água, você tem fraudes tributárias que ocorrem também em grandes centros ou nos pequenos também. Então você tem uma série de fraudes que acontecem e que levam um prejuízo ao consumidor. No final do dia ele vai pagar uma maior manutenção do carro, o carro dele fica parado. Por isso trazer a confiança da bandeira Petrobras é importante. Eu tenho um dado, inclusive, que eu já trouxe aqui no Show Business meses atrás, quando eu falei com um executivo do setor. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o crime organizado no Brasil já ganha mais com combustível do que com tráfico de cocaína, para ver a gravidade desse problema. Mas você, de certa forma, acredita, Ernesto, que as pessoas estão mais conscientes de buscar, por exemplo, um posto com uma bandeira do que um posto? Bruno, eu acho que isso... Tem uma consciência? Eu acho que isso, Bruno, estamos começando este caminho. Eu acho que isso tudo é um processo. É algo que a gente vai caminhando na direção certa. Eu acredito que o nosso país, gradualmente, vai tendo mais consciência sobre todos os problemas que esse tipo de fraude causa ao consumidor e traz prejuízos. Apesar do consumidor ver um ganho imediato por estar pagando um produto eventualmente mais barato, ele acaba sendo prejudicado. Porque tem um outro problema também muito frequente que ocorre em alguns postos, que a gente chama de bomba abaixo. O que é isso? Ele pede para colocar 30 litros, apesar de na bomba escrever 30 litros, ele só recebeu 20 litros. Então, assim, a gente tem que combater esse tipo de coisa e o consumidor está cada vez ficando mais consciente sobre isso. Bom, a gente está falando sobre postos de combustíveis porque essa área para vocês representa quanto? É mais da metade da totalidade dos negócios. Quantos por cento? Representa cerca de 60% do nosso negócio. 60%. Mas agora eu quero girar o assunto porque, para falar de um universo de uma empresa como a de vocês, eu gostaria de falar de aviação e trazer um dado também muito relevante, porque de cada 10 aviões abastecidos no Brasil, 6 aviões são abastecidos por vocês. E vocês, eu imagino
que devem estar muito, talvez à frente até do setor em relação ao SAF. Ao SAF, o combustível sustentável da aviação. Como andam? Os planos já tem alguma coisa? O que tem, Ernesto? Realmente, a Vibra, a gente tem bastante no nosso DNA a inovação. A inovação nos nossos processos, inovação em produtos. E a Vibra foi a primeira empresa do Brasil, agora em 2025, a trazer, nós importamos da Europa, um primeiro lote do combustível sustentável de aviação. E ele vai, aos poucos, muito gradualmente, substituir a querosene de aviação. Esse vai ser um processo muito gradual. O que nós fizemos foi um processo ainda de fornecimento piloto para algumas empresas de aviação, para testes. Os aviões voaram, funcionou bem. Então, importante, hein? Isso é muito importante. Os aviões voaram. Então, todos voaram, pousaram em segurança. Então, são produtos que a Vibra está inovando, nós estamos trazendo esses produtos. Agora, Bruno, é uma tecnologia que vai se desenvolver gradualmente, né? Como tudo na transição energética, é passo a passo. Ainda não está muito claro quais serão as rotas tecnológicas que vão vencer, até que quando essas rotas tecnológicas elas se transformarem em realidade e ganharem escala, esse produto começa a ser competitivo para ir substituindo gradualmente a querosene de aviação. Deve ser um processo gradual ao longo dos próximos 10 anos que nós vamos ver gradualmente a substituição. Você tem uma previsão de quando vem um boom aí do SAF? Porque deve vir nos próximos... Aí eu não faço ideia, né? Quantos anos vem eu acho que... Porque o SAF é muito caro ainda, né? O problema do SAF é que ele ainda é um produto, como eu disse, de pequena escala de produção. Isso faz com que fique muito caro. Muito caro por Conforme você vai ganhando escala, o Brasil tem tudo para ser um protagonista na produção de SAF. Então, nós temos um posicionamento bastante forte. A Vibra sem dúvida alguma, será a líder do SAF, assim como somos a líder na querosene de aviação, seremos os líderes no SAF. Agora, ele deve ganhar mais escala a partir de 2030. 2030. Bom, peguei um ano aí do Ernesto Pousada. Falando ainda nesse assunto, como a Vibra, repetindo aí, a maior distribuidora de combustíveis do Brasil, ela se posiciona no mundo em transição energética? Como eu disse, nós temos sido pioneiros, né? A gente investiu nesse produto SAF para trazer um piloto para o Brasil. Também investimos 9 bilhões de reais na Comerc, que é uma das maiores produtoras de energia solar do país. Nós temos cerca de 2,2 gigawatts de produção de energia solar do país, e também temos outros investimentos, entre eles um investimento em carregadores para carros elétricos na EasyVolt. Então a Vibra tem se posicionado na transição energética, que será uma transição, uma corrida gradual. Como eu gosto muito de esportes, eu gosto de falar que essa corrida é uma maratona, ela não é uma corrida de 100 metros. Então tudo isso vai acontecer de uma maneira gradual, passo a passo. Eu acho que também tem outra característica muito do Brasil. A transição energética brasileira, ela vai passar muito pelo etanol. O Brasil hoje, Bruno, ele já tem cerca de 45% da sua energia renovável, quando se inclui também a energia de combustíveis, contra 15% da média mundial. Então o Brasil, ele já é um protagonista na transição energética. E o etanol, ele está cada vez mais crescendo, se posicionando, porque o etanol, no passado, era somente etanol de cana-de-açúcar e agora está crescendo muito o etanol de milho. Isso está levando o etanol para novas regiões do país, norte, nordeste, onde você tem plantação de milho. Nós estamos avançando o etanol e, com isso, o etanol certamente será um protagonista nessa transição energética, onde a Vibra também está muito bem posicionada. Então, entendemos que é gradual, estamos caminhando junto e nós queremos sempre caminhar com a energia que o nosso cliente quiser, lá na ponta. Nós vamos ter a maior plataforma de multienergia do país para atender o nosso cliente. Mas como é que você vê a questão... São dois pontos. Primeiro, da eletrificação de carros. Como é que você avalia? Também um assunto que eu trago para todos os presidentes de montadoras que passam por essa cadeira. Como é que você vê uma geração mais jovem, no mundo todo, não é só no Brasil, tá? Que não tem mais interesse, não tem mais o sonho do carro próprio? Eu vou começar pela segunda sua e depois eu vou para a primeira. Então eu acho que assim, como eu te disse, eu rodo o Brasil todo.
E a gente tende a olhar as pessoas ou os negócios, que vale para a eletrificação também, mas o jovem do grande centro urbano, onde ele tem uma infraestrutura para atender. Então ele pode sair de metrô, ele pode sair de... Então o primeiro ponto é que o Brasil é muito maior do que o centro de São Paulo, o Brasil é muito maior do que o centro do Rio de Janeiro. O jovem, em outros centros, ele vai continuar andando, porque ele não tem infraestrutura de locomoção. E segundo, mesmo esse jovem dos grandes centros urbanos, no nosso caso, pode ser diferente para outras indústrias, ele vai continuar se locomovendo. Ele pode não ter o carro dele, mas ele vai precisar de energia para se locomover. E a Vibra é a maior plataforma de multienergia do país. Nós vamos estar lá para fornecer a energia que esse jovem quiser, no meio de transporte que ele quiser. E os data centers, hein, Ernesto? Porque os centros de dados crescendo cada vez mais, isso no mundo todo, a gente está recebendo um volume de investimentos de fora, né, de empresas grandes interessadas em investir no Brasil para construir data centers. Como é que você tem visto aí esse crescimento? Pois é, eu acho que aí, né, falando até... Porque precisa de muita energia, por isso que eu faço a pergunta para você. Exatamente. Precisa de muita energia para alimentar esses centros de dados. E aí nós temos um dado bastante até contraditório para o nosso país. Eu acho que o Brasil hoje, certamente o Brasil hoje, ele está posicionado para ser o país da transição energética. O país a potência energética do mundo. Essa é a potência do nosso país. No entanto, o nosso setor elétrico hoje, por produzir muita energia renovável, muita energia solar e eólica, toda a indústria está sofrendo o chama curtailment, ou seja, você tem uma redução você não pode gerar toda a energia que você produz porque não tem capacidade de transmissão dessa energia. E o país, na verdade, tem uma grande oportunidade de poder exportar energia com mais valor agregado. Eu falaria, os data centers brasileiros são muito bem-vindos e é uma super oportunidade de um consumo maior de energia. Mas por que não sermos um polo de data centers para outros países do mundo e exportarmos a nossa energia, exportarmos mais valor agregado? Essa deveria ser uma agenda de país. Enquanto isso, hoje o setor elétrico sofre muito com os cortes de energia por produzir muita energia. Você falou muito sobre inovação, né? Que vocês inovam no setor de combustíveis, né? A inteligência artificial já entrou na empresa, já entrou no setor, aliás, de distribuição? Entrou. Na Vibra nós temos trabalhado bastante com inteligência artificial. Primeiro, há cerca de um ano atrás, nós montamos uma academia de inteligência artificial. Porque a gente entende que a inteligência artificial não é sobre a inteligência artificial ou o ser humano. É como os nossos colaboradores, as nossas pessoas vão usar melhor essa inteligência artificial para trazer mais resultados e mais potência. Então, assim, a gente já tem hoje grande parte do nosso time treinado em inteligência artificial para que possam iniciar pequenos experimentos e pequenos projetos, e já temos diversos cases de sucesso, porque eu acho que a grande inovação vem em como você aplica a inteligência artificial no nosso negócio. Eu vou te dar só um exemplo rápido aqui. Na nossa linha de planejamento integrado, a Vibra, você imagina, nós temos estoques por todo o país para atender todos esses clientes. Nós temos mais de 200 bases. Essas bases armazenam combustível para atender nossos clientes. Nós conseguimos fazer uma redução de cerca de R$1 bilhão nos nossos estoques, na quantidade de estoque disponível, utilizando inteligência artificial. Então, a inteligência artificial já é uma realidade. Que eu gosto, quando um executivo traz a aplicação. Quanto, então? R$1 bilhão de redução em valor de estoque. Tá. Isso... Utilizando inteligência artificial. Impressionante, realmente. Deixa eu destacar agora, eu gosto muito dos seus textos, porque você escreve bem, e teve um texto que me chamou muita atenção, que você destacou um estudo com as principais tendências para este ano. E o ponto de maior destaque do estudo, na sua avaliação, era o fortalecimento, que daí também me chamou muito a atenção, era o fortalecimento da liderança adaptativa. Primeira vez que eu ouvi essa expressão.
O que é essa liderança adaptativa, Ernesto? E o que é, afinal, um bom líder para você? A gente na Vibra, para mim, a gente está sempre procurando, eu sempre falo que o mais importante na busca de um líder é você ter um alinhamento cultural com a companhia. E o que é esse alinhamento no caso da Vibra que a gente está sempre buscando? Empreendedores, um foco em cliente e um olho no resultado da companhia. Eu acho que é através disso. Agora, como que as pessoas, que comportamentos a gente está olhando? E aí vem um pouco da sua pergunta, a capacidade do executivo de adaptação. Essa ambiguidade. Isso é muito importante, porque o mundo hoje, Bruno, ele muda muito rápido de direção. E uma das características e competências mais importantes do executivo é a sua capacidade de adaptação. E a capacidade, eu costumo falar, de navegar pelo desconhecido. A gente acorda de manhã, no passado você já sabia, estava tudo programado, a tua agenda, a tua semana. Hoje você acorda de manhã e você de repente tem que enfrentar desafios que você nunca enfrentou, que não estava no dia anterior, que não estava no programa, não tinha previsto aquilo. O mundo está mudando muito rápido. Não adianta a gente querer saber onde exatamente nós vamos estar daqui 1 ano, daqui 2 anos. Claro, o planejamento ele é super importante, eu não quero minimizar isso, mas a capacidade de adaptação, ela cada vez mais é importante. E um líder a gente olha muito pela capacidade dele de lidar com esse desconhecido, de lidar com o que ele não sabe. Você nessa resposta, em outros momentos aqui do programa, você falou de empreendedores. Você tem muito empreendedor dentro da empresa e você gosta de empreendedores dentro da companhia. Isso é muito importante você falar, porque quando a gente fala de empreendedorismo, muita gente acha que empreendedorismo é você ter o seu próprio negócio, é você abrir uma franquia, enfim, as inúmeras formas de você empreender. Mas como é que é empreender bem dentro de uma companhia? Ótima pergunta. Eu gosto muito desse assunto porque eu acho que essa talvez seja uma das principais características que me trouxe até aqui. Eu acho que, primeiro, começa pela ambição de acreditar, né, que não existe o impossível, que tudo a gente consegue transformar. Essa ambição. A capacidade de sonhar, de ir longe, a capacidade de execução, de fazer a coisa acontecer, de não aceitar o status quo, de desafiar sempre esse status quo, de ter coragem, são palavras importantes que eu estou usando aqui, Bruno, coragem de tomar riscos, fazer apostas, entender onde errou, humildade de saber onde errou, e poder refazer. Então, eu acho que isto é empreender. Dá para fazer isso tudo dentro da empresa? Sim. É isso que nós estamos fazendo na Vibra. Essa é a nossa cultura, sempre com um olhar externo para o interno, a partir do cliente, mas com coragem de tomar riscos, fazer as coisas e realmente sonhar e ter uma ambição bastante grande. A gente está falando de liderança. Liderança é um tema que o Ernesto Pousada gosta de falar. E eu lembro de um outro trecho também escrito por você que diz o seguinte: liderar é agir pelo exemplo, não só nas grandes decisões, mas também nas práticas diárias, no cuidado com o corpo, que eu já quero falar, porque ele é apaixonado por esporte, e com a saúde mental. Esse é um tema que eu tenho observado que virou uma espécie de preocupação por alguns líderes, por alguns executivos. Inclusive aqui, que passaram aqui pelo Show Business, eu recebi meses e meses atrás a Lívia Chanes, presidente do Nubank, a Natália Garcia, CMO do Bradesco, também falou desse assunto. Mas você falou de saúde mental em um texto e agora eu pergunto para você. Você tem percebido nos últimos tempos problemas entre profissionais, não necessariamente da sua empresa, tá? É que você comanda muita gente, mas dentro ou fora da empresa, problemas em relação à saúde mental das pessoas?
Definitivamente. Eu acho que o mundo que a gente vive hoje é um mundo muito mais acelerado, é um mundo de muito mais informações. Como eu estava dizendo anteriormente aqui, essa ambiguidade, a capacidade de lidar com coisas que a gente desconhece. O ser humano não foi preparado para isso, então o nível de adrenalina, de insegurança aumenta. E a partir daí que eu acho, você mencionou o meu cuidado com a saúde, eu há muitos anos eu faço bastante esporte, eu sou um maratonista, eu gosto muito de correr, não é só a corrida, aí tem que vir junto a musculação. Então assim, o esporte é um apoio importante para mim, é como se fosse ele limpa a minha mente, é uma saúde mental naquele momento, é o meu momento comigo mesmo, sempre eu gosto de fazer no começo da manhã, para começar o meu dia com muita energia, e o esporte ele acaba me dando mais energia, e ele limpa a minha cabeça. Eu acho que assim, quando a gente consegue equilibrar a nossa vida, eu costumo dizer que a vida do ser humano não pode se apoiar em um pé, tem que se apoiar em um tripé ou vários pés, que é feito do trabalho, é feito da família, é feito dos seus amigos, é feito do seu momento individual, da corrida, do seu esporte, do seu lazer. Eu acho que não... Porque existem momentos em que algum desses pés não vai bem. E se você está apoiado em um só desses pés, corre o risco de cair. Acho que o seu equilíbrio fica muito mais completo e a saúde mental muito melhor quando a gente consegue nos equilibrar. É o momento que você fala, se eu perder isso, eu ainda tenho todo o resto. E isso é interessantíssimo, porque isso me fortalece. Você volta mais forte para o seu desafio profissional quando você lembra, poxa, em casa eu tenho uma família, em casa eu tenho meus amigos, eu tenho esporte, eu tenho algo mais que me segura. E aí você volta mais energizado para resolver os seus problemas. Então, eu acho que a saúde mental ela tem muito a ver com essa busca desse equilíbrio, que é de cada um, saber exatamente onde você se equilibra. Mas eu acredito muito na importância dessa multifaceta do ser humano para trazer essa saúde mental. Agora, o que ajuda muito você é o esporte, como você falou e como você é conhecido mesmo, pelo gosto pelo esporte. Esse gosto pelo esporte, isso veio através ao longo da sua carreira, porque você sempre teve cargos de liderança, você talvez tenha encontrado no esporte realmente um hobby, uma fuga, ou isso é uma coisa que há muito tempo, desde moleque, desde adolescente, você sempre gostou de esporte? Eu sempre gostei de esporte. Esporte, o que a gente está falando? A gente está falando de corrida, o que você faz? Eu faço principalmente corrida. Eu faço corrida e bike, bicicleta. Então, são os principais, mas um foco bastante grande em corrida. Eu já fiz 9 maratonas, 42 quilômetros. 42 quilômetros. Então, mas o esporte, ele sempre esteve presente na minha vida. Eu sempre fui esportista. Há cerca de 20 anos eu iniciei o que eu chamo de esporte de endurance, que é um esporte de longa duração. Eu até defino, o esporte ele tem uma alta correlação com o trabalho. Então, assim, a disciplina requerida para você fazer uma maratona, o planejamento que você faz, e depois durante a prova, a gente acabou de falar disso, durante uma prova de maratona eu me planejo muito para fazê-la. Chega na hora, quando você está correndo 20, 30 quilômetros, começa a surgir uma dor que você não imaginou que ia ter aquela dor. Então vem a capacidade de adaptação, que a gente acabou de dizer. Então eu encontro diversos paralelos entre uma vida e outra, e o esporte ele libera endorfina, ele traz saúde e traz principalmente mais energia. Eu percebo que os dias que por acaso eu não faço esporte, eu tenho menos energia. Então o esporte ele energiza, ele faz com que eu tenha mais potência, mais força para trabalhar. Como é que é a sua rotina? Você acorda que horas? Eu acordo 5h30 da manhã. 5h30 da manhã, vai correr? Corro lá no Rio de Janeiro, eu corro cerca de 1 hora. Você tem uma belíssima desculpa, porque a sede da Vibra é no Rio de Janeiro. É no Rio de Janeiro. Aí eu corro na orla ou na lagoa. É uma maravilha, né? Mas também corro em São Paulo quando eu estou por aqui, corro nos parques de São Paulo. Então eu corro no parque ou na orla. Você dorme quantas horas por noite? Eu durmo 7 horas por noite. 7 horas por noite. Eu costumo dormir cedo. Eu durmo 10 horas, 10 e pouco da noite eu estou dormindo. E trabalho, enfim, o dia inteiro. E o que tira o seu sono, Ernesto? Não, o que tira o meu sono, obviamente, são... o primeiro aspecto são problemas pessoais. Eu acho que esse é sempre na minha essência. Eu sempre acredito
que os problemas do trabalho eu fui aprendendo que eu não vou resolvê-los durante a noite. Então é melhor eu esperar o dia seguinte, lidar com essa frustração que vem do dia anterior. E o que eu aprendi na minha vida profissional, depois de algumas noites mal dormidas lá atrás, é que eu não vou conseguir resolver nada durante a noite. Então é melhor eu dormir e acordar, faço o meu esporte, pode estar caindo o mundo, eu faço o meu esporte, porque o esporte é um momento, até como eu disse, ele organiza os pensamentos na minha cabeça. Organiza as ideias. E com isso eu consigo avançar melhor e poder lidar com aquele problema durante o dia. Deixa eu chamar a atenção novamente para a formação do Ernesto Pousada. Ele é formado em Engenharia Mecânica pela Escola de Engenharia Mauá. Eu recebo muitos CEOs e engenheiros aqui no programa, mas eu recebi uma pesquisa em meu outro programa aqui da Jovem Pan, que é o Business. A CNI fez uma recente pesquisa e mostrou que só 12% dos jovens do Brasil querem seguir carreira na área de engenharia, o que me impressionou esse dado. Você tem algum palpite para essa falta de interesse mesmo pela profissão? Eu acho que assim, com os anos, né, eu acho que também o que ocorreu ao longo dos últimos 30 anos, 40 anos, as profissões foram se abrindo e abrindo outras opções de profissões que não existiam há 20, 30 anos atrás, praticamente, ou eram muito pequenas, inexistentes. Então, acho que é natural o jovem buscar outras opções. Eu não acho que ele está declinando da engenharia necessariamente, mas fazendo uma opção por novas matérias. Quando eu me formei, não existia internet, não existia rede social. Então, assim, hoje você tem novas profissões e que também podem ser protagonistas do mundo empresarial. Muito bem, nós estamos conversando nesta edição do Show Business com Ernesto Pousada, CEO da Vibra Energia. O Show Business faz uma breve pausa e volta em instantes. E a gente volta com o Show Business nesta edição com Ernesto Pousada, CEO da Vibra Energia. Ernesto, eu vou trazer para a nossa audiência uma notícia quente vindo da empresa, né? Vinda da empresa, porque a Vibra recebeu seu primeiro grau de investimento em dólar pelo S&P, né? Que citou a expectativa de que a empresa vai continuar ampliando margens nos próximos trimestres, sustentada aí pela liderança na distribuição de combustíveis, presença nacional e rede logística extensa, que a gente falou muito no primeiro bloco. Mas também destacou a incerteza em torno do uso de marcas da Petrobras, que é isso que eu quero falar com você, que desde a privatização da BR Distribuidora em 2019, sustenta parte da vantagem competitiva da Vibra. O contrato que vocês têm é um contrato que vai até 2029, né? O contrato que eu estou falando é de usar a marca Petrobras nos postos. Como é que vocês estão se preparando, Ernesto, para essa possível mudança de marca nos postos de combustíveis? Bruno, eu acho que, na verdade, o primeiro ponto é assim, a Vibra tem muita honra e muita alegria de levar a marca Petrobras para mais de 30 milhões de consumidores. Eu acho que a marca Petrobras é uma marca que representa confiança e leva toda essa energia para o consumidor brasileiro. O nosso contrato, como você disse, ele vai até 2029. E até lá, nós vamos estudar. Primeiro, a nossa primeira opção, sem dúvida alguma, é a renovação desse contrato, que nós não iniciamos qualquer tipo de discussão neste momento, até porque ainda temos cerca de 4 anos pela frente. Lembrando que depois nós ainda temos 6 anos para retirar a marca Petrobras. Então, assim, nós ainda temos 4 anos até o término deste contrato, então nós ainda não iniciamos essas discussões com a Petrobras, mas essa seria a nossa primeira opção. Obviamente, caso não haja acordo, estudaremos novas opções, que é um assunto bastante importante,
que será estudado ao seu momento. Mas o mais importante, e até você começou na sua pergunta também, é que a gente recentemente recebeu o grau investimento. Inclusive esse grau investimento... Há poucos dias. Há poucos dias. E ele é acima do nível do próprio país. Então, assim, é algo muito relevante. A gente fica muito orgulhoso. Hoje somos uma das poucas empresas do Brasil de grau investimento, em especial empresas com operações somente no Brasil, porque a Vibra ela basicamente tem suas operações hoje no Brasil e são pouquíssimas empresas que têm operações somente no Brasil e que têm o grau investimento. Então a gente fica muito orgulhoso disso e isso realmente foi um marco na história da companhia. E eles destacaram muito essa rede logística de vocês, porque como a gente abriu o programa falando disso, vocês têm postos em todos os estados brasileiros, do Oiapoque ao Chuí. Exatamente, do Oiapoque ao Chuí. Essa é uma das grandes fortalezas da Vibra, a nossa distribuição logística. E como eu mencionei, eles ressaltaram também o potencial de crescimento da Vibra. As oportunidades que nós temos de crescer ao longo dos próximos anos, expandindo a nossa rede de postos, expandindo a nossa distribuição de combustíveis por todo o país. São 8 mil postos, 80 mil frentistas. São quantos funcionários? Nós temos cerca de 4 mil funcionários. 4 mil funcionários. Qual que é a cultura dentro da empresa, Ernesto? A cultura da companhia, primeiro a gente define a Vibra como uma empresa de ritmo e intensidade. Porque a gente entende que o mundo hoje é um mundo que muda rápido e se transforma muito rapidamente. A cultura que nós queremos é uma cultura de empreendedorismo, de gente curiosa para que possa inovar. Porque o comportamento que você busca é a curiosidade, e através da curiosidade a gente pode mudar e nos transformar. A gente tem uma cultura de um foco no cliente. Esse olhar para fora que tem que transformar a companhia. E um foco bastante grande na execução, no resultado, na capacidade da entrega do resultado. Comportamentos que a gente olha muito, falamos aqui antes de adaptabilidade, da capacidade de se adaptar às incertezas. Pessoas que têm coragem de agir, coragem de fazer, de transformar, de desafiar. Então esta é a cultura que a gente está transformando. Essa pergunta de cultura porque também vocês, como a gente está falando de postos Petrobras, né? A marca é muito forte, né? Então as pessoas, acho que todos os brasileiros, quando olham aquela placa num posto, elas conhecem, confiam, de certa forma, né? Isso é muito poderoso, né? Essa marca que vocês têm, né? Sem dúvida alguma, né? O consumidor, e através de pesquisa, mas o consumidor pode ter certeza, quando ele está entrando num posto Petrobras, com a marca Petrobras, ele vai encontrar combustível de qualidade. Vai encontrar um serviço e um atendimento de qualidade, até porque a gente treina esses 80 mil frentistas, inclusive cuidamos desses 80 mil frentistas, que a gente tem muito orgulho de ter. Destacando a educação financeira, né? Você falou no começo do bloco, eu gosto de trazer esse assunto que é de extrema importância para um país como o Brasil. Deixa eu destacar novamente a carreira do Ernesto Pousada, porque você atuou como líder em grandes empresas antes da Vibra, né? Você foi executivo da Down, você foi executivo da Suzano, você foi CEO da VLI Logística, foi a sua última empresa? Foi a última empresa, de entrar na Vibra. E teve muitas experiências internacionais, né? Nos Estados Unidos, na Europa. É muito diferente, Ernesto, fazer negócios, se a gente comparar o Brasil com os outros lugares? Sem dúvida. Eu acho que eu aprendi muita coisa. Primeiro, eu acho que o primeiro grande aprendizado foi a diversidade, porque a gente olha
a maneira como o americano faz negócios ou o europeu faz... E a gente não dá para chamar de europeu. Lá na Europa, eu às vezes tinha que estar na Espanha, tinha que estar na França. Você ficou muito tempo na Suíça. Você ficou um tempo na Suíça. Fiquei 2 anos na Suíça, trabalhando, responsável por toda a Europa. E a Suíça é bem diferente da Espanha, né? Totalmente diferente da Espanha. Cheguei aí a fazer negócios na Ucrânia, na Rússia, fui em diversos países. E isso abriu muito a minha cabeça para, que eu digo, de ser um cidadão global. E entender diferentes culturas, não só entender, mas respeitar diferentes culturas, diferentes comportamentos, diferentes maneiras de fazer negócio, o que leva a gente a entender um pouquinho melhor a diversidade. O jeito que o americano se comporta, o jeito que o francês reage quando você está numa discussão, o jeito que o italiano fala, né, que fala muito com as mãos, e é verdade mesmo, eles mesmos em negócios falam muito. Então, como o suíço é mais calmo, mais conservador na maneira como ele se comporta. Então, isso, sem dúvida alguma, foi um pilar extremamente importante da construção da minha carreira. Foram 5 anos entre Estados Unidos e Suíça e Europa, e isso, sem dúvida alguma, transformou e abriu muito a minha cabeça para maneiras diferentes de se fazer negócio. E isso foi, imagino, fundamental para a posição que você comanda hoje, né? Porque você está falando de diversidade entre países de um mesmo continente, como a Europa. Você vem para o Brasil comandar uma empresa que está presente em todos os estados brasileiros e que tem muitos Brasis dentro do mesmo Brasil, né? Sem dúvida. Quando nós vamos fazer negócio na região norte ou no Pará, os comportamentos, a cultura, a regionalidade, é quase como se fosse um país diferente. Então não tem dúvida que isso eu consigo enxergar na história que eu aprendi quando eu fui pelos Estados Unidos ou pela Europa. E principalmente, mas eu acho que a coisa mais fundamental, eu aprendi a respeitar essa diversidade, eu aprendi a respeitar a maneira que cada um que cada um conduz seu negócio, que cada um se comporta. Tem uma região, tem um estado que mais chama a sua atenção? Porque a gente está falando de diversidade, a gente está falando de lugares, estados, cidades completamente diferentes uma das outras. Você destacou que o Oiapoque vocês são os únicos, né? Os únicos. Em distribuição de combustíveis lá. Tem alguma aí cidade? Porque eu gosto de trazer executivos com o perfil do Ernesto Pousada, que são poucos executivos no Brasil mesmo, que têm a plena noção do que é o Brasil, de fazer negócios no Brasil, de ir para o norte, para o centro-oeste, para o sul. Você tem essa característica, ainda mais você sendo o presidente de uma empresa que gosta de estar na rua. Sim. E não só no escritório. Traga histórias brasileiras, Ernesto. Tem muita... Tem algum estado aí que... Não, tem muita história, né? Eu acho que, lembrando agora, uma história quando eu estive pelo Centro-Oeste. E o Centro-Oeste, todo mundo fala aqui de São Paulo, mas eu gosto muito de estar lá, já tive diversas vezes. O Centro-Oeste está crescendo demais. Aí, de repente, você chega numa cidade lá, que tem 40, 50, 70, 100 mil habitantes, e a cidade tem menos de 5 anos, menos de 7 anos. São cidades que estão, assim, elas não existiam até 10 anos atrás. Então você encontra histórias muito interessantes, assim como você encontra diversidades muito grandes. Aí você vai para o Nordeste, onde a praia está presente. Vai para o sertão do Nordeste, onde eu estive visitando postos nossos lá também. E você já encontra uma outra diversidade, uma outra... É quase como eu disse anteriormente, quase como se fosse um outro país. Então essas histórias, elas são muito ricas e fazem, acima de tudo, a Vibra mais brasileira e o Ernesto mais brasileiro. Muito bem, Ernesto, muito brasileiro. Você é paulista? Eu sou paulistano. Paulistano, nascido em São Paulo. Na capital de São Paulo. A gente falou bastante sobre transição energética, né? A Vibra é a maior distribuidora de combustíveis do país e tem um braço aí importante em relação a energias renováveis. A gente está prestes a sediar a próxima COP, a COP30 aqui no Brasil, em Belém do Pará. O que a gente precisa fazer, Ernesto, para fazer um trabalho bom,
um trabalho bonito e mandar uma boa imagem para o mundo todo? Eu acho que nós temos, como eu disse anteriormente, o país hoje, ele é o símbolo da transição energética. Hoje, eu falei anteriormente, nós temos 45% toda a energia consumida no país, ela é renovável. Seja energia elétrica ou energia do combustível do carro, que nós temos o etanol, que é uma parte importante da nossa matriz energética. Então, o que o país precisa fazer é mostrar ao mundo essa força e o potencial dessa energia. Eu acho que toda essa energia, ela poderia ser transformada em outra imagem do nosso país, que muitas vezes lá fora, e como eu morei lá fora, eu percebo isso bastante. Qual que é a imagem? Acaba sendo uma imagem do país perigoso, da falta de segurança, do carnaval. E, na verdade, outra coisa que eu aprendi é que o executivo brasileiro, ele é extremamente competente e não deixa nada, não fica nada a dever para o executivo que trabalha nos Estados Unidos ou na Europa ou qualquer país desenvolvido do mundo. O executivo brasileiro é o executivo que pode estar em qualquer lugar do mundo trabalhando. Então, acho que o Brasil tem uma potência, e voltando à COP30, da energia renovável, de emissão de carbono, redução na emissão de carbono, e nós precisamos mostrar mais esse lado, como país, até para atrair investimentos, aumentar o nosso potencial de geração de riqueza para esse país. Eu acho que a transição energética, ela é mais uma oportunidade secular que aparece para o nosso país se posicionar de uma maneira diferente no mundo. Vocês têm se engajado nos últimos meses, acredito, numa campanha super importante aí, uma campanha para combater, uma causa, né? Para combater a violência sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Como é que começou essa iniciativa? É interessante, essa iniciativa, na verdade, ela nasce dentro da Vibra cerca de 1 ano e meio atrás, porque a exploração sexual de crianças e adolescentes que está aí dentro da violência, ela ocorre em rodovias e postos de combustível. E logo que eu me cheguei na Vibra, eu falei, vamos ter uma causa para a gente abraçar e a gente atacar e resolver. Eu acredito muito em legados, né? A gente vai chegando numa fase da vida, você fala, qual é o legado que eu vou deixar? E a Vibra tem essa potência de deixar um legado para o país. E a gente abraça essa causa e a gente começa a trabalhar. Nós treinamos mais de 20 mil dos nossos frentistas já em identificar ocorrências de exploração sexual contra crianças e adolescentes ocorrendo em rodovias ou postos e poderem usar o Disque 100, que é o canal de denúncia. Porque esse é o primeiro passo para a gente poder combater. O Brasil hoje tem o segundo pior indicador nesse índice do mundo. E a gente cresce esse movimento, vemos que é um movimento que sozinhos também, apesar do tamanho da Vibra, não vamos conseguir. A gente passa a liderar esse movimento em conjunto com o Instituto Liberta, que é do Eli Horn, presidido pela Luciana Temer, com o Movimento Mulheres do Brasil, da Luiza Helena Trajano, e junto com a Childhood do Brasil, que é uma ONG. Então, nós nos juntamos, começamos esse movimento e hoje nós temos mais de 200 empresas signatárias deste movimento. Fizemos há cerca de um mês atrás um jantar com todos os CEOs dessas empresas para que a gente possa mobilizar. O que nós temos hoje? Um exército de 2 milhões de pessoas, que são os empregados de todas essas empresas, e agora a gente vai começar um movimento cada vez mais de engajá-los para que a gente possa acabar com esse indicador tão horrível que está aí no país hoje, que é a violência sexual contra crianças e adolescentes. Mas vocês são fundamentais, né? Porque você trouxe esse dado poderoso aí. São 20 mil frentistas que... Treinados hoje. Nós temos um total de 80 mil por hora, treinamos 20 mil. Para identificar. Para identificar e ajudar. Mas a gente quer que esses 2 milhões de pessoas hoje que são funcionários de todas as empresas signatárias, eles sejam os agentes de proteção. Porque a gente tem que dar, primeiro, luz, colocar luz nesse problema. Esse é um problema que a sociedade brasileira não pode mais fechar o olho. Atacar definitivamente esse problema é algo que a Vibra e o Ernesto, pessoalmente, estão conectados, engajados para fazer essa transformação. Você falou de legado, né? Legado
como empresa, né, comandando esse gigante, né, a quinta maior empresa do país. Mas qual é o legado que você quer deixar para a sua família, especialmente para os seus 4 filhos? Como você falou anteriormente, eu morei fora do Brasil. Eu poderia ter seguido uma carreira internacional. E eu gosto muito do nosso país. Eu acho que a potencialidade que eu vejo no país que me atraiu de volta, de poder, de alguma maneira, contribuir para essa transformação. Eu acho que o nosso país, nos próximos 10, 20, 30, 40 anos, tem que ser um país que oferece muito mais oportunidades para mobilidade social, inclusão social. Não dá mais para a gente ficar como a gente tem estado até hoje. Temos que oferecer oportunidades de crescimento que virá através de mais educação, mais preparo, mais mobilidade econômica e social para essas pessoas, mas também um país com mais ética, com mais integridade, um país que realmente as pessoas sintam orgulho de ir lá fora e falar, eu sou brasileiro. E você sempre teve esse orgulho? Eu sempre tive esse orgulho. Eu aprendi. Uma coisa que morar lá fora me ensinou é que todos os países do mundo têm coisas boas e coisas ruins. Eu, quando estava lá fora, só falava das coisas boas do nosso país. A gente precisa ser um promotor. E muitas vezes o brasileiro acaba sendo um pouco detrator. Então, faço o convite a todo brasileiro para ser um promotor. Que bom, hein? Que bom. É bom ouvir isso que você acaba de falar. Muito importante, de fato. Pergunta clássica aqui do Show Business, Ernesto Pousada. Quem são as suas referências no mundo dos negócios e na vida? Eu acho que, assim, vou primeiro falar de características, né, assim, de grandes empreendedores. Eu acredito que os grandes empreendedores que eu miro são pessoas que têm a ambição de transformar o mundo. Como eu disse, eu também sou uma pessoa ambiciosa e eu acho que os grandes empreendedores, eles têm que ter a ambição de transformar o mundo, a ambição e a coragem de reinventar o seu próprio negócio. E aí me vem um nome que eu sempre olho muito nesse aspecto, que é o Steve Jobs. É um cara que teve essa visão. Se você pensar, quem imaginava o iPhone, o iPad, e ele trouxe uma transformação. Mudou o mundo, e ele, de uma maneira indireta, eu não sei nem se ele trouxe inclusão. Porque hoje, se você olha, todas as classes sociais no país hoje têm um celular e têm acesso à internet, têm acesso à informação. Então, também eu acho que grandes líderes que transformam a partir também de filantropia, um líder que eu olho muito, Bill Gates, eu acho que o Bill Gates é um cara que... E outros líderes americanos também que fazem doações, eu acho que é o momento que você olha. E tem um líder brasileiro nesse aspecto que eu tenho convivido bastante, que eu tenho uma admiração tremenda, que é o Eli Horne. Eu imaginei. Eu acho que você fazer o que ele fez, de doar uma grande parte da fortuna dele para causas, e uma das causas que ele está com a gente é justamente a violência sexual contra crianças e adolescentes, de uma coisa diferente. E eu conheci-o mais recentemente, mas passei a admirá-lo por essa capacidade de doação e de filantropia. Muito bem. Nós conversamos nesta edição do Show Business com Ernesto Pousada, CEO da Vibra Energia. Ernesto, quero te agradecer a esse excelente, saboroso papo que nós tivemos nesta edição. Muito obrigado pela presença em nosso estúdio. Eu que agradeço, Bruno. Muito obrigado. E eu agradeço a sua audiência, a sua confiança e a sua companhia. O Show Business vai ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.